Olá, eu sou o professor Matheus e no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse tema que você já sabe qual é só pelo nome do título. Obviamente, né, que você assiste esse vídeo por sua conta e risco. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, que apesar desse filme já estar em cartaz há pelo menos 3 semanas, talvez você ainda não tenha assistido. E obviamente que para eu debater esse tema aqui nesse vídeo, eu vou precisar falar spoilers, né? Contar alguns spoilers do filme ou alguns momentos que talvez estraguem a sua experiência se você ainda não tiver assistido a esse filme. Portanto, como eu disse antes, assista a este meu vídeo agora por sua própria conta e risco. O objetivo geral aqui hoje vai ser fazer um apanhado de algumas ideias do pensamento político do Maquiavel, especificamente aquilo que ele fala sobre o que é ser o bom governante, ou seja, sobre o príncipe propriamente dito, né? Ou seja, quais características esse príncipe, na visão do Maquiavel, precisa ter para ser um bom governante. E eu vou aplicar então esse pensamento ao vilão do filme Vingadores Guerra Infinita. Ou seja, eu vou tentar juntar aqui o que o Maquiavel diz que um bom governante deve ser, ou o que um bom governante deve fazer, e eu vou aplicar esse pensamento então nas ações do Thanos, que é o vilão principal aí, né, da Guerra Infinita, do Vingadores Guerra Infinita. Na verdade, ao meu ver, ele é até o personagem central do filme. Mas vamos lá. Então, primeiro, colocar aqui o seguinte, se você quiser uma explicação bastante detalhada do pensamento do Maquiavel, dá uma olhadinha aqui no cartãozinho que está aparecendo para você ou no link que está aqui na descrição desse vídeo, que nesse outro vídeo, né, eu faço uma explicação mais aprofundada e mais detalhada do pensamento do Maquiavel como um todo no livro O Príncipe. Aqui a gente vai se focar hoje no bom governante. E o Maquiavel identifica 6 características para que uma pessoa seja vista como um bom governante. Lembrando que bom governante aqui, na visão do Maquiavel, não é aquela pessoa boa, em primeiro lugar, ou seja, não é no sentido de ser uma boa pessoa, esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, o ser bom governante não é necessariamente fazer aquilo que é bom para o povo. Pode ser que aconteça do governante, do príncipe, fazer alguma coisa que seja boa para o povo. Mas o bom governante para o Maquiavel é aquele que se mantém no poder. Então, essa vai ser a definição geral que o Maquiavel vai identificar, vai divulgar, vai escrever no seu livro O Príncipe a respeito do bom governante. Repito, bom governante é aquele que se mantém no poder. Se esse governante faz ações boas, moralmente boas ou não, não importa. Se esse governante faz ações que são boas para o povo, também, em princípio, não importa. Então, lembrem-se disso. O bom governante é aquele que mantém o poder. E dito isso, então, como eu disse agora há pouquinho, ele vai identificar aí 6 características do bom governante. E quais são elas? Primeira distinção entre virtude e fortuna, que é a distinção clássica, uma das principais distinções de conceito que o Maquiavel faz no seu livro O Príncipe. Segundo aspecto é a questão das boas ou das más crueldades, como ele diz no texto. Terceiro ponto é a questão da ofensa, ofender aos grandes ou ofender aos pequenos. O quarto ponto é a questão da distinção entre ser amado, ser temido e ser odiado. O quinto ponto é a distinção entre agir como homem, leão e raposa. E um sexto aspecto é a questão que ele chama da arte da dissimulação. Então, vou primeiro aqui passar rapidamente esses 6 pontos, para depois a gente poder, então, aplicar as ações do Thanos no filme Vingadores Guerra Infinita. O primeiro ponto, distinção entre virtude e fortuna. É uma explicação bastante simples. O que é virtude? E aí, talvez você automaticamente já faça aí uma certa tradução de que virtude corresponde à virtude do governante. E tá certo, mas com aquele porém. Quer dizer, lembre-se do conceito aí de bom governante. Bom governante é o que mantém o poder.
Portanto, o que é a virtude? É a virtude, sim, mas é a virtude de saber agir na hora certa. Perceba que não é virtude naquele sentido mais altruísta que a gente, de certa forma, tem, de dizer que a pessoa é virtuosa, de que a pessoa é boa. Não é isso. Por exemplo, se um governante resolve matar X pessoas, porque ele sabe que matando essas pessoas, aquele problema que essas pessoas estão causando para ele vai ser eliminado, ele tem virtude na visão do Maquiavel. Então lembre-se, virtude é uma característica própria do governante. É a capacidade que o governante tem de ter sabedoria, de ter ali o bom senso de agir no momento correto, de ter a perspicácia de agir no momento correto. Ou seja, virtude são características próprias do príncipe, características próprias do governante. E o que é a fortuna? Em termos bem simples, a fortuna é a sorte. Ou seja, a fortuna diz respeito àqueles acontecimentos em relação aos quais o governante não tem controle. Então, acontece algo que não depende do governante, não depende do príncipe, mas o beneficia. Então, nessa perspectiva, ele tem fortuna, ele tem sorte. Então, esse vai ser o primeiro conceito, ou a primeira distinção de conceitos que o Maquiavel faz. Virtude, características próprias do governante, e fortuna, a sorte, o acaso, aquilo que ocorre de bom para o governante, mas que não depende das ações dele. Segundo ponto é a questão da diferença entre as boas e más crueldades. E aí talvez você fique assim pensando, mas existe uma boa crueldade? Né? E na visão do Maquiavel, sim. O que é a boa crueldade? É aquela que é feita de uma única vez, de uma vez só. Então o governante vai lá e, como eu disse anteriormente no exemplo, precisa matar um determinado grupo de pessoas. Então ele vai lá, mata e resolve aquilo dali. De uma forma rápida, simples. E por que ele precisa fazer isso? E por que para o Maquiavel isso é uma boa crueldade? Porque ele faz o mal de uma vez só, e a tendência é que com o tempo as pessoas esqueçam daquela maldade que ele fez. E aí pensem aí você, quantas vezes o governo não vai lá aumentar, por exemplo, o imposto X qualquer? E aí ele aumenta e todo mundo reclama, fica insatisfeito naquele momento, mas com o passar do tempo as pessoas esquecem. Tente se lembrar aí agora de algo muito ruim que você, pelo qual você tenha passado, oriundo do governo há 3, 4, 5, 10 anos atrás, talvez. Então, a tendência é que as pessoas esqueçam das coisas que são ruins. Obviamente que uma má crueldade é o contrário. A má crueldade, ou a crueldade mal feita, é aquela em que o governante vai fazendo aos pouquinhos. Ele vai causando o mal ao outro, aos poucos, com o passar do tempo. E para o Maquiavel, obviamente, isso é ruim. Por quê? Porque aquele que sofre a crueldade, ele vai se lembrar o tempo todo de que o outro está lhe fazendo uma crueldade e, consequentemente, ele pode se rebelar para tentar tomar o poder daquele que lhe faz mal. Terceiro ponto é a questão das ofensas. O Maquiavel diz que o governante, o príncipe, deve sempre ofender, e aqui a ofensa significa causar o mal, inclusive com o uso da força física, aos pequenos. Ele deve ofender aos pequenos, ofender aos fracos. Por quê? Porque o fraco não tem condições de rebater essa ofensa, de lutar para se defender. E se precisar ofender aos fortes ou aos grandes, como diz o Maquiavel? Que aí o grande é aquele que consegue se defender e que consegue atacar de volta. Se for para atacar os grandes, então Maquiavel indica que o ataque seja feito com a maior força possível, com a maior letalidade possível, para que esse grande se veja enfraquecido e não tenha condições de atacar de volta se defendendo. O quarto ponto, a questão de ser amado, ser temido e ser odiado. Maquiavel diz que o governante deve buscar sempre ser amado, mas que se não puder ser amado pelos seus súditos, ele deve então ser temido. Claro que para o Maquiavel o ideal é os dois, ser amado e ser temido. Mas se não for possível ter os dois ao mesmo tempo, o governante sempre deve buscar ser temido. Por quê? Porque, de acordo com Maquiavel, o amor vem e vai, e o temor não. O temor sempre estará ali presente se o governante fizer por merecer, digamos assim, ser temido.
Por outro lado, o governante nunca deve buscar ser odiado. Por quê? Porque quando o súdito odeia o governante, essa é uma situação em que o súdito já não tem nada a perder. Então, para o súdito se rebelar em relação ao governante, né, isso é daqui para ali, como se diz. Ou seja, aquele governante que é odiado pelo súdito tem uma probabilidade maior do súdito se rebelar contra ele do que aquele que apenas é temido. A quinta característica diz respeito a agir como homem, leão ou raposa. E aí o Maquiavel diz o seguinte, que todo bom governante vai agir em momentos distintos conforme essas três características. Ele age como homem quando ele segue as leis. Ele age como leão quando ele usa a força física. E ele age como raposa quando ele é astuto. Quando ele, literalmente, digamos assim, age conforme a necessidade. E aí o Maquiavel, inclusive, diz, se um governante um dia promete uma coisa, mas no dia seguinte, dadas as circunstâncias, ele percebe que se ele cumprir o que ele prometeu, aquilo vai ser ruim para ele, o que ele tem de fazer? Ele tem de ter a astúcia, ou seja, agir como raposa, de não cumprir a sua palavra. Mas aí a gente já vincula com a sexta característica, que é a arte da dissimulação. Que é o quê? É a ideia do parecer ser. Né? É a ideia do fazer de conta. Então, o Maquiavel diz que um governante deve parecer ser sábio, religioso, bondoso, etc. Mas na prática, ele pode inclusive ser, mas se ele precisar, ele pode não ser, mas fazendo parecer que é. Então, nessa perspectiva de simulação, é basicamente isso. Parecer ser uma coisa sem necessariamente precisar ser. Percebam aqui o detalhe. Uma pessoa, vamos supor, bondosa nessa arte da dissimulação. Ele parece ser bondoso. Se lhe for útil, ele vai ser bondoso. Mas se lhe for útil ser malvado, vamos colocar assim, ele vai ser malvado, mas ele precisa parecer ser bondoso, para que ninguém o julgue mal por estar sendo malvado. Porque, afinal de contas, o Maquiavel vai dizer, o governante precisa agir com a virtude, como eu disse antes, mas para o súdito ele precisa parecer ser moralmente correto o tempo todo. Então essas são as características do Maquiavel de maneira geral, e eu vou parar esse vídeo por aqui, para ele não ficar muito grande e cansativo, e na segunda parte eu vou então pegar esses 6 aspectos, esses 6 pontos, e vou aplicar as ações do Thanos no filme Vingadores Guerra Infinita. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no meu canal para que você receba as notificações dos próximos vídeos que eu vou disponibilizar por aqui. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e até o próximo vídeo.